Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando, dando continuidade à aula sobre instrumentação, otimização e controle de processos. Aqui eu coloquei um exercíciozinho para ilustrar a utilização dos sinais que foram trabalhados, né, dos diagramas que foram trabalhados na nossa última aula, no nosso último encontro. E esse exercício está pedindo para identificar cada sinal ou instrumento das plantas. Na verdade, de uma planta só tem uma planta aqui, tá? Então aqui nesse diagrama nós vamos ter este sinal aqui, ó, que está comunicando este círculo com este círculo. Ele é um sinal de que tipo? Ele é um sinal geral, então ele pode ser elétrico, pode ser pneumático. Geralmente o tipo de sinal que comunica esses dois aparelhos é um sinal elétrico, tá? Geralmente é um sinal elétrico. Aqui nós temos um erro no desenho. Esse cara aqui, ó, ele na verdade, a letrinha que devia estar nele aí é TT. A gente já falou sobre isso na nossa última aula. Então ele é um transmissor de temperatura, certo? Esse cara aqui é um transmissor de temperatura que está localizado, está instalado em campo, beleza? Aí esse transmissor de temperatura, ele está lendo a temperatura onde? Ele está lendo nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto do processo, tá? Então, quais são os fluxos de processo aqui? Eu vou fazer de azul os fluxos de processo. Aqui o fluxo de processo, o vapor, né? Que está aquecendo o processo passa e ele sai neste ponto aqui, certo? Então, esse é o vapor de processo. O líquido, o fluido de processo, está vindo por aqui, está entrando no trocador de calor e está saindo aqui do outro lado, tá? Então, em azul, nós temos o líquido de processo passando. Além disso, nós vamos ter essa válvulazinha aqui, ó. Isso aqui é uma válvula, tá? E essa válvula é uma válvula do tipo globo. Vou mostrar para vocês o desenho dela posteriormente, tá? E ela é acionada através deste sinal aqui, ó. Deste sinal aqui que é dado por esta pecinha aqui. Essa pecinha é um controlador, esse C aqui é de controlador. E o que ele controla? A temperatura, tá? Então, é um controlador de temperatura. Ele vai avaliar, ele vai fazer a diferença, né, do valor que está sendo lido, que está chegando nele aqui, ó, com o valor que você colocar como ótimo, tá? Então, esses são os sinais desses instrumentos aí que estão registrados, né? Beleza. Aí aqui tem um outro exercício que está perguntando qual é a função dos instrumentos abaixo de acordo com sua identificação. E aí, nesse tipo de exercício, que foi o que eu passei parecido para vocês, nós temos aqui WT. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nas tabelas, ver se eu tenho WT nas tabelas. Vamos subir aqui então. WT, ó. WT ele é um transmissor. Ele é um transmissor. E o que ele está transmitindo? Que tipo de informação que ele está transmitindo? Vamos dar uma olhada se aqui tem. Ele transmite o peso ou a força que está sendo estabelecida por um sensor específico. Então, fazendo essa brincadeira, a gente vai conseguir a maioria das designações, tá? Aqui eu já coloquei antes, né? Então, aqui é transmissor de peso, FC é controlador e indicador de vazão. Então, além de controlar a vazão, ele também vai ter uma telinha lá indicando. IT é um indicador de temperatura. PIT, ele transmite e indica a pressão. LR vai registrar o nível, certo? O R é de registrar, o L é de level, que é nível em inglês, tá? O LST é uma chave de temperatura baixa, ou seja, é um termostato. O que é um termostato, gente? Quando a temperatura atinge um certo valor, ele passa a ligar ou desligar. Nesse caso aí, quando a temperatura está abaixo de determinado valor, ele vai ligar. Onde que se usa termostato? Por exemplo, em misteiras você tem termostato, né? Então ele vai subindo até que atinge um determinado valor que faz o misto ser assado, né? Na hora que ele atinge esse valor, tem um termostato, que é o equipamento, e aí ele desliga, tá? Deixa eu ver se eu mostro para vocês um termostato aqui. Termostato. Ele é uma pecinha bem simplesinha. Esses aqui são mais robustos, esses que estão na imagem aí, mas tem dele bem mais simples. Ele é uma bolinha com 3 chavinhas. Então ele vai ter uma chave que vai medir a temperatura. Deixa eu ver se eu acho um ideal aqui para mostrar para vocês. Vai esse simples aqui mesmo.
ver se dá para dar zoom. Aqui, ó. Esse aparelho aqui vai medir a temperatura no ponto que você tá querendo, né? E vai informar aqui para o aparelho que você está trabalhando, certo? E aí ele vai ter uma ligação aqui nessas duas chavinhas, tanto da eletricidade dele, para ele poder funcionar, quanto do equipamento que ele vai desligar e ligar. Então ele vai ser ligado em série com o equipamento. Por exemplo, se a temperatura estiver abaixo de 90 graus, ele tem que ligar, por exemplo, um ebulidor. Aquele equipamento que é usado para poder fazer café. Então esse sensor aqui, ó, esse sensor vai medir a temperatura, vai informar para esse aparelho, e aí ele vai comparar essa temperatura com a temperatura que você colocar nele. Como é que você vai colocar essa temperatura? Essa chavezinha aqui cinza, ó, você gira ela, certo? E aí você vai controlando qual que é a potência que você quer, qual que é a temperatura que você quer, certo? Se tiver um erro entre essas duas coisas, ele pode fechar essa chavezinha aqui, ó. O aparelho vai estar ligado aí nessas chaves, ele pode desligar o aparelho ou ligar. É assim que funciona um termobar. Esse aqui é para refrigeração, para ar-condicionado. Tem ar-condicionado que funciona assim também, tá, gente? Então vamos voltar para lá de novo. Beleza, PSLL. Essa acho que até tinha. Então a chave de pressão muito baixa. Chave de pressão muito baixa é um pressostato. Assim como o termostato vai ligar ou desligar se a temperatura estiver baixa, o pressostato vai ligar ou desligar se a pressão estiver baixa. Beleza? No caso aí, ele vai ligar se a pressão estiver baixa. TIR, registrador indicador de temperatura, TT, transmissor de temperatura, PIC, controla indica, FR. Então, com o tempo, a gente vai pegando a técnica de só olhar para as letrinhas, ó, e já saber que o R, quando ele está na segunda letra, ele é registrador. E o F, quando está na primeira letra, é de flow, então é fluxo, né? Então a gente vai, fluxo, vazão, a mesma coisa, tá? TL, transmissor de nível. FSHH, chave de vazão muito alta. Então esses dois Hs aqui, ó, cada H desse, né, é alto e mais alto ainda. Então é muito alto. Então é um fluxostato, né? Vai ligar ou desligar se a vazão passar de determinado valor. SL, LSH é um chave de nível alto e FY pode ser um relé, pode ser um conversor de sinal apenas, né? O relé não deixa de ser um conversor de sinal, mas ele é usado para variação de quê? A primeira letra vai indicar de fluxo, tá? E aí, dentre esses vários instrumentos aqui, ó, desse exercício que a gente fez, eu tenho alguns tipos, algumas classificações que podem ser aplicadas. Seu instrumento ele pode ser só de medição, certo? Seu instrumento só mede, né? Então aqui um termômetro ele só mede, um manômetro vai medir apenas a pressão, velocímetro, medidor de vazão, mede apenas uma coisa, tá? Uma outra classificação para instrumento é um instrumento que é de medição e atuação. Então, além de medir, ele também atua frente ao processo. É o exemplo do pressostato, né, que eu até mostrei uma imagem para vocês, do termostato, do pressostato, chave de fim de curso. Então, elas vão estar medindo, esses equipamentos vão estar medindo a variável e vão estar agindo juntamente, tá? E tem equipamento que é apenas de atuação. Ele não mede nada, ele só é usado para atuar. Por exemplo, uma válvula, um registro, né, uma torneira manual ou automática, ela só age, ela não vai medir nada. Motores também, seja de passo ou seja um motor mais comum, também vai só agir. Inversor de frequência. Inversor de frequência, gente, eu já usei isso para mudar a frequência que o motor gira. Então, o motor que eu trabalhava lá, por exemplo, ele trabalhava com frequências de 0 a 60 Hz. E aí, com o inversor de frequência, eu poderia colocar ele para trabalhar com 30 Hz ou com 40 Hz. Isso influenciava a vazão que o líquido estava sendo liberado. Lá na Facit tem alguns inversores de frequência, mas ele é um equipamentozinho, um quadradinho que você liga junto com o motor, né? Tem o manual dele, você liga junto com o motor para você variar aí a frequência do seu motor e conseguir controlar a vazão usando esse inversor de frequência, tá? Motor elétrico, bomba, isso tudo é só a atuação. Então a gente pode classificar os instrumentos, né, perante esses três parâmetros aqui, tá? E aí esses instrumentos nessas classes eles podem ser de indicação, ou seja, vai ter um visorzinho lá que vai ficar te indicando qual que é a temperatura no momento, certo? Ele pode ser registrador. E o que é um registrador? Deixa eu ver se aqui tem uma imagem de um registrador.
Tinha uma imagem de registrador aqui. Aqui, ó o registrador aqui, ó. Ele registra ao longo do tempo, né, o que estava acontecendo. Pode ser de transmissor, transdutor, controlador e elemento final de controle. Aqui na sequência a gente vai falar de forma mais específica de cada um deles. Ó. Então, o indicador é um instrumento que dispõe de um ponteiro e uma escala graduada, na qual podemos ler o valor. Não precisa ser ponteiro ou escala, pode ser um visor também, tá? Existem também indicadores digitais, é o que está falando aqui, que mostram a variável em forma numérica com dígitos ou barras gráficas. Aqui tem alguns exemplos de indicadores, ó. Esse daqui, ó, é aquele indicador usado para verificação de nível, que eu passei na aula sobre sensores de nível. Né? Esse aqui ele é usado para verificar o fluxo, né? A vazão, seja de gás ou seja de ar, né? Só fluido bifásico que ele não consegue, né? Esse fluxômetro. E esse aqui é para indicar a temperatura em graus Celsius, tá? Então tem alguns indicadores aí. Registrador, que tem alguns tipos de registrador. Esse aqui eu nem sei o que ele registra, esses indicadores que aqui estão. Mas a ideia de um registrador é registrar na forma de gráfico ou numa memória o que aconteceu no processo ao longo de um tempo, né? Um exemplo clássico de registrador é aquele que passa em filme, por exemplo, para registrar a questão de terremoto, né, para verificar se um terremoto vai acontecer ou não. Eles pegam aquela média lá, aquele tracinho, tá? Um registrador. O que é um transmissor? Transmissor, ele só transmite um sinal, certo? Ele mede uma variável de processo, temperatura, por exemplo, e transmite essa informação para um outro instrumento. E esse instrumento pode ser qualquer um instrumento variado, tá? Esse instrumento pode indicar, ou registrar, ou controlar, ou todas essas coisas ao mesmo tempo, tá? Aqui tem alguns exemplos, algumas fotos de transdutores, tá? Isso aqui não é só um transmissor, não, ele é um transdutor. Beleza? Qual que é a diferença de um transdutor para um transmissor? O transdutor, ele pega esse sinal que está sendo lido e trabalha esse sinal. Então, ele recebe a informação na forma de uma ou mais quantidades físicas, modifica, caso necessário, essas informações e fornece o sinal de saída resultante. Então, o transdutor, ele pode ler, por exemplo, a temperatura e a massa. Sei lá, aliás, temperatura e densidade. Aí, ao ler temperatura e densidade, a temperatura que ele está lendo está em uma unidade, sei lá, está em graus Celsius. Ele pode transformar essa temperatura para Kelvin e depois enviar um sinal elétrico que represente essa temperatura em Kelvin, entendeu? Então ele pode mexer com os sinais. O transdutor ele é muito mais utilizado hoje do que o transmissor somente, tá? E o que é um controlador, então? É um instrumento que ele vai comparar a variável controlada com o set point, né? É o que a gente viu nesse desenho aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó, que eu estava falando que você vai ter um valor lido no momento e um valor que você deseja. Então ele vai comparar essas coisas e de acordo com essa comparação ele manda uma ordem aqui para essa válvula. Controlador. Aqui tem uns exemplos, gente, ó. Esse aqui é um CLP, né? Tem ele lá na Facite. Esse controlador aqui eu não sei qual que é, mas dá para você fazer de um computador o seu controlador também, tá? Se você souber um pouquinho de programação. Elementos finais de controle são os elementos que vão diretamente no processo modificar alguma variável. Por exemplo, uma válvula pode ser chamada de elemento final de controle, porque ela recebe o sinal final para poder atuar no seu processo, tá? Aqui tem alguns tipos de válvula. Essa válvula aqui é uma válvula pneumática. Essa aqui é uma válvula do tipo esfera. Aqui dentro tem uma esferinha, ó. Essa esferinha ela gira e aí abre ou fecha o processo. Essa aqui eu não sei qual que é o interno dela, mas também é uma válvula. Acho que essa aqui é uma válvula Globo, ó. E aqui são pistões, né? Esse equipamento ele vai para frente ou vai para trás. Esses dias eu vi o uso de um pistão desse em um sistema de injeção de líquido. Esse pistão estava sendo usado para poder injetar um líquido que estava numa seringa numa velocidade certinha, entendeu? Então achei bem bacana.